Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nona parte dos nossos estudos sobre a oração. Nossa proposta hoje é falar a respeito do ensino de Jesus sobre a oração. É claro que Jesus ensinou muitas coisas a respeito da oração, mas eu quero destacar o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Antes de ler esse texto, eu quero avisar que o próximo será o último estudo da nossa série e nós vamos ver a continuação desse texto, aonde Jesus então faz a famosa oração do Pai Nosso, tá bom? Vamos para Mateus capítulo 6, versos 5 a 8, deixando a oração do Pai Nosso então para o nosso próximo estudo. Diz assim o nosso texto: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedires. Bem, antes de analisar o texto propriamente dito, eu quero destacar duas coisas importantes. Nós não vamos ter tempo de falar delas, mas quero destacá-las aqui para mostrar que são verdades importantes desse texto. A primeira delas é que há dois tipos de oração nesse texto. Uma oração que é para ser vista pelos homens, uma oração que as pessoas fazem como uma espécie de show para os outros verem. Jesus fala no versículo 5: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar para serem vistos pelos homens. E uma outra oração que é uma oração para ser vista por Deus. O teu pai, Jesus diz, que vê em secreto, e a expressão vê em secreto significa que Deus é que vê essa oração. Então, são dois tipos de oração diferentes, dirigidas para olhos ou para públicos diferentes. Esse tipo de oração, Jesus vai dizer, ela pode também ser dividido da seguinte maneira: uma oração já recebeu a recompensa. Ele diz: em verdade vos digo que já receberam a recompensa. E a outra oração, ela ainda aguarda ou espera para receber a recompensa. Jesus diz: o teu pai que vê em secreto te recompensará. Algumas pessoas com pressa, né, de receber a recompensa, provavelmente elas vão orar na frente das pessoas, como se isso pudesse apressar a recompensa da oração, que no caso aqui seria ser admirado pelas pessoas, por exemplo, não é? Aquela famosa frase, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, não serve para a oração. Neste caso, é melhor não ser recompensado agora, mas que venha de Deus a recompensa da nossa oração. A segunda coisa que eu quero também destacar desse texto é que ele não diz que Deus ouve, mas que ele vê a oração. Os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos. E o discípulo deve orar no quarto também para ser visto. Aqueles para serem vistos pelos homens, e este para ser visto por Deus. O que eu quero destacar aqui é o fato de que o verbo não é ouvir, mas o verbo ver. Por que o texto fala que Deus vê a oração e não ouve? É porque a oração, ela não é apenas o que se diz, mas também o que se faz. Oração é uma obra de justiça. Oração é um fruto de justiça. De fato, oração já é o início de uma vitória, não é verdade? Quem ora está fazendo alguma coisa, já está fazendo a vontade de Deus. Nós oramos, por exemplo, para que Deus faça a sua obra em nossas vidas. Mas quando eu estou orando, Deus já está fazendo a sua obra em nossas vidas. É por isso que Deus vê a oração, porque ela é de fato uma obra de justiça, ou um fruto de justiça, que é a frase que Paulo gostava de dizer. Bem, qual é o núcleo do ensino de Jesus a respeito da oração? Jesus ele vai usar aqui a palavra, e nós vamos destacar essa palavra, a palavra recompensará. A palavra-chave que orienta todo o ensino de Jesus sobre a oração é recompensará. Ele diz: o teu pai
te recompensará. O que significa que Jesus está ensinando qual é a oração que obtém a resposta, qual é a oração que obtém a recompensa. A questão essencial aqui da oração é como provocar ou como engatilhar, né? Ou como fazer com que se torne real a resposta de Deus. Como é que se faz isso, né? Como é que você dá o start na resposta de Deus? Ou, em outras palavras, para usar uma fraseologia evangélica, né? Como mover a mão de Deus? Como se move a mão de Deus? Eu imagino que seja uma coisa impossível mover a mão de Deus. Como é que a criatura pode mover a mão do Criador? Pois é impossível mesmo. Mas Jesus nos ensina o tipo de oração que consegue fazer isso, tá bem? Vamos aprender com Jesus como é que se faz isso? A nossa proposta é estudar 5 razões pelas quais Deus não atende ou não atenderia uma oração. Ou, por outro lado, o que não é importante na oração. E depois disso, estudar 5 razões pelas quais Deus atende uma oração. Ou, podemos dizer, o que é realmente importante na oração. Começando então pela primeira, por que Deus não atende uma oração? Ou o que não é importante na oração? Primeiramente, Deus não me atende não é porque eu estou orando em pé, ou sentado, ou ajoelhado. Claro que eu acredito que orar de joelhos para mim, por exemplo, tem um efeito melhor, né? Especificamente para mim. Mas o efeito é muito mais para mim do que para Deus. Na verdade, é um símbolo, né? A posição que a gente toma diante de Deus, ela é um símbolo. Mas o poder da oração não está na posição. Deus não vai atender a oração porque você estava ajoelhado, ou porque você estava em pé, ou porque você está deitado. Não é a posição que garante a resposta à oração. Jesus disse: quando orardes, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé. Talvez eles achem que a oração em pé seja mais poderosa, não é? A segunda coisa que quero destacar é que Deus não me atende não é porque a minha oração é bela ou porque contém belas palavras. Jesus disse: não sejam como os hipócritas que gostam de orar para serem vistos pelos homens. Talvez a oração dessas pessoas seja uma espécie de poema. Algumas pessoas olham e falam: meu Deus, eu nunca vou conseguir orar desse jeito. Não precisa orar desse jeito. Deus não se deixa convencer pelas nossas belas palavras. Ele está olhando para o nosso coração. Orar para ser vistos pelos homens, ou orar apenas para falar belas palavras, é um ato de hipocrisia que Deus não aceita, ok? A terceira coisa que quero destacar é que Deus não me atende, não é porque a minha oração edifica a igreja. Às vezes a igreja até foi edificada com a minha oração, mas não necessariamente eu fui abençoado por ela. Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Por que já receberam? Porque eles oraram para serem vistos pelos homens, e os homens gostaram da oração. Provavelmente foram realmente abençoados através da oração. E olha que interessante, Deus usa uma oração para abençoar as pessoas que ouvem a oração, mas a própria pessoa que ouve, que faz a oração, ela não é abençoada por Deus. A oração, portanto, que é abençoada por Deus, ela não precisa necessariamente, às vezes, edificar as pessoas. Às vezes ninguém ouve aquela oração, não é verdade? Talvez ela não edificasse ninguém ao redor, mas ela foi dirigida a Deus. Deus ouviu e Deus sabe, e por isso essa oração foi atendida. Bem, a quarta coisa que quero destacar é que Deus não me atende não é porque eu sou insistente. Muita gente acha que por orar muito, ou insistir muito em alguma coisa, Deus vai ouvir. Jesus fala: quando orardes, não useis de vãs repetições. A gente às vezes faz como criança, fica repetindo e pedindo insistentemente, como se a insistência fosse ganhar alguma coisa com Deus. Jesus fala que isso não pode acontecer. E uma quinta coisa que eu quero destacar é que Deus não me atende, nem mesmo porque eu estou pedindo. Não é porque eu estou pedindo que Deus vai atender a minha oração. Ele diz: o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Jesus está dizendo o seguinte: Deus sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. Em outras palavras, Ele já está atento à necessidade de vocês. Vocês não vão fazer Deus descobrir o que é que vocês precisam. Não, Deus já está atento, Deus já está trabalhando, não é verdade? Então, na verdade, não é nem porque eu estou pedindo que Deus vai me atender. Aliás, louvado seja Deus. E nós agradecemos muito a Ele, porque Ele não atende a gente na medida que a gente pede.
Ele nos atende muito mais do que nós pedimos, não é verdade? É o que a palavra diz. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou daquilo que pensamos. Se Deus nos atendesse só naquilo que pedimos, nós receberíamos muito pouco de Deus. Deus tem muito mais para nos dar do que pedimos ou pensamos. Bem, esses são 5 motivos pelos quais Deus não nos atende ou são coisas que não são assim tão importantes na oração. A pergunta então é: por que Deus atende uma oração? O que realmente desencadeia a ação de Deus, a resposta de Deus, o que move a mão de Deus? Jesus mostra que a oração ela é muito mais do que uma questão de atitude. Aliás, desculpe, que a oração é muito mais uma questão de atitude do que uma questão de palavras. Ou seja, oração é uma atitude e não palavras. Quando você ora a Deus, na verdade, você está colocando diante de Deus uma atitude. Você está colocando sua vida diante do Senhor muito mais do que as palavras. As nossas atitudes, elas falam tanto ou até muito mais do que as nossas palavras. Pense na oração como uma atitude. É por esse motivo que Jesus disse: o teu pai que vê em secreto. Por que ele vê e não ouve? Ele vê porque muito mais do que as palavras, ele está vendo a tua atitude. Ele vê o que você faz. Então, se você se coloca de joelhos, ele viu por que você se colocou de joelhos. Se você clamou, ele viu por que você clamou. Você levantou a sua mão, ele viu por que você fez isso. Ele viu se você colocou o rosto no chão. Ele viu, Deus vê a ideia de que isso é uma atitude que deve ser tomada diante do Senhor. O Senhor vai além das palavras, vê o nosso coração e sabe da verdade ou não das nossas atitudes. É por isso que Deus atende ou não uma oração. Quando oramos, nós devemos ter em mente ou devemos ter consciência de que Deus não está apenas ouvindo, mas Ele também está vendo. Nós não podemos ser hipócritas. Aliás, uma das coisas que Jesus condena nesse texto é a hipocrisia da oração. A oração que Deus atende, ela é uma oração que rompeu definitivamente com a hipocrisia. Então, por que Deus atende uma oração? O que de fato desencadeia a resposta de Deus? Eu quero dar então os 5 motivos pelos quais Deus responde uma oração. Primeiro, ele responde ou atende uma oração porque essa oração me afasta do mundo e me leva para perto dele. Jesus disse: tu, quando orares, entra no teu quarto. Quando você entra no quarto, você teve que sair de algum lugar, não foi? Você saiu da cozinha, ou saiu da sala, ou saiu da rua, ou saiu da praça, ou saiu do seu emprego. Você entrou no teu quarto. Ou seja, você se afastou do mundo. Quando você está diante de Deus, você tem que se afastar do mundo. Fisicamente, é verdade, mas também espiritualmente, deixando que Deus seja o primeiro de sua vida, a prioridade do seu coração. A verdadeira oração, a oração que agrada a Deus, nos coloca sozinhos diante dele. Nos coloca realmente frente a frente com ele e só com ele, onde não há mais nada, só a ele. Deus quer que nós desfrutemos assim da presença dele. Afaste-se do mundo e fique perto de Deus e desfrute dele. O segundo motivo pelo qual Deus atende uma oração é porque essa oração se torna o único, ou desculpa, porque Deus se torna o único valor de sua vida. Jesus disse: tu, quando orares, fecha a tua porta. O que significa fechar a porta? Significa que eu me fecho para todos os outros valores. Eu deixo que Deus seja o único valor da minha vida. Naquele momento não há nada mais importante do que Ele. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que provoque mais alegria ou mais tristeza, inclusive, no meu coração, do que estar na presença do Senhor e viver com o Senhor. Né? Porque Deus é o único valor da nossa vida. É a única coisa que nós precisamos de fato. Fecha a tua porta, no sentido, feche-se para o mundo, feche-se para outros valores que você até agora então julga tão importantes, para que Deus seja o único valor da tua vida. Em terceiro lugar, Deus atende uma oração porque essa oração é íntima, ela não é superficial. Tu, Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto. Por que entrar no quarto? Jesus poderia ter mandado a gente entrar no banheiro, ou na cozinha, ou na sala, ou na despensa, mas ele manda entrar no quarto, porque o quarto é o cômodo mais íntimo da casa. Quem é que entra no teu quarto? São só os teus amigos, não é verdade? Você não convida qualquer pessoa para ir para o seu quarto,
para uma pessoa conversar no quarto, né? Ou para você levar uma pessoa para o teu quarto, essa pessoa tem que ser muito íntima, né? Você entra no quarto e fecha a porta. Essa é uma expressão de intimidade. Nós temos que ser íntimos com Deus. Como eu já falei para vocês nesse texto, Jesus está condenando a hipocrisia das pessoas que oram. Eu fico pensando, quantas vezes nós somos hipócritas quando oramos ao Senhor? Deus sabe as motivações da minha oração. Eu tenho que ser íntimo, eu tenho que abrir realmente o meu coração e falar de coisas profundas com Deus. É isso que Deus quer ouvir, porque é nesse nível que Ele quer trabalhar na minha vida. Em quarto lugar, Deus atende a minha oração porque eu me dirijo a Ele como um filho. Deus é o nosso Pai. Jesus chama Deus de Pai e diz que nós devemos chamar Deus de Pai. No versículo 6 ele diz: Ora ao teu Pai que está em secreto. Pai. No Antigo Testamento, Deus é revelado como um Pai. Mas Jesus tem uma novidade nessa questão de revelar Deus como um pai. É que no Antigo Testamento, Deus ele nunca é o pai de pessoas individuais. Ele sempre é o pai de Israel como nação. Nenhum israelita do Velho Testamento teria coragem ou até teria a cara de pau de dizer que Deus é o seu pai individual. Mas aí Jesus apareceu e ele disse isso. Deus é um pai e vocês devem chamá-lo de pai. Ele é um pai individual e pessoal de cada um de vocês. E ele espera que vocês o chamem de pai. Deus atende uma oração e ele gosta de atender uma oração no qual ele é tratado como um pai, porque é isso que ele é. Ele é o nosso pai. Sammy Tippit, um grande pregador, né, dos Estados Unidos, ele contou certa vez para um grupo de pastores aqui no Brasil, e eu participei dessa palestra, que ele foi pregar na Rússia ou na União Soviética, em algum país da União Soviética. Enquanto ele estava dirigindo o carro pelas ruas da cidade, era um carro alugado, ele atropelou uma moça. Ele levou essa moça, ela ficou muito ruim, quase morreu, mas ela sobreviveu, graças a Deus. Ele levou essa moça ao hospital e depois foi à delegacia para prestar depoimentos e esclarecimentos. Quando chegou na delegacia, o delegado o prendeu. E ele sentou no banco daquela prisão, daquele momento, e ele, imaginem, ele era o mensageiro de uma série de conferências. Ele estava pregando em uma série de conferências e agora estava numa prisão. Ele disse que o coração dele estava tão dolorido, tão pesado, tão angustiado, que ele não tinha palavras para expressar esse sentimento diante do Senhor. Ele conta que se ajoelhou, colocou o cotovelo no banco da prisão e começou uma oração dizendo: Pai. E ele diz que não vinham palavras à sua boca para continuar a oração devido ao tamanho da angústia do seu coração. Ele tentou novamente: Pai. Mas as palavras não vinham. E tentou uma terceira vez: Pai. E uma quarta e uma quinta, mas as palavras não vinham. Então a sua oração se reduziu ou se resumiu simplesmente a ficar repetindo essa palavra: Pai, Pai, Pai. E enquanto ele falava essa expressão, ele disse que a paz veio ao coração dele, veio da parte do Senhor, apenas por chamar Deus de Pai. Esse é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Só para que vocês saibam como a história terminou, o pai dessa moça foi à delegacia e contou para o delegado que a moça tinha saído de casa naquele dia com a intenção de cometer suicídio. E infelizmente ela escolheu exatamente o carro do pastor Tippit para se jogar na frente. E com aquela palavra, então, ele foi solto da prisão. Deus é o nosso Pai. Só de chamar Deus de Pai, você já vai sentir um grande alívio no teu coração. Você pode, então, orar a Deus chamando Ele de Pai, porque esse é um motivo, é um dos motivos pelos quais Deus atende a uma oração. E por fim, Deus atende às nossas orações porque as nossas motivações estão corretas. O texto diz: o teu Pai que vê em secreto ou em segredo. Observe a palavra secreto ou segredo. Quando você vai orar a Deus, leve em consideração que Ele conhece o teu segredo. Tem muita gente que fica reclamando com Deus: ah, Senhor, Deus não me atende, Deus não faz isso, mas Ele continua guardando segredos em seu coração, segredos que Deus conhece, segredos que Deus vê, que estão patentes diante dele. Deus não me abençoa e você reclama com Deus, mas Deus está vendo o teu pecado.
Deus está vendo a tua frieza, Deus está vendo a tua dureza, Deus vê o nosso segredo. Eu não posso escondê-lo diante do Senhor. Então, quando eu oro a Deus, eu sempre devo levar em consideração que Deus vê o meu segredo, Ele está olhando. E provavelmente a minha oração precisa começar pelo meu segredo. Deus vê o que é secreto. Então, quando eu orar ao Senhor, eu devo ser íntimo e as minhas motivações precisam ser íntimas diante do Senhor, colocando realmente aquilo que temos e aquilo que somos de forma íntima e pessoal. Essa é a motivação para estarmos diante do Senhor. Ele sabe porque nós estamos pedindo, ele sabe se realmente estamos sendo sinceros naquilo que pedimos, ele sabe. Então eu tenho que corrigir, eu tenho que colocar no rumo certo as motivações do meu coração para que as minhas orações sejam atendidas na presença do Senhor. Esse foi, portanto, o ensino de Jesus. Eu espero que você tenha aprendido. Repete o vídeo se você quiser aprender novamente ou se você quiser gravar melhor os princípios de Jesus, mas são os princípios preciosos para que as nossas orações sejam atendidas e sejam respondidas por Deus. Siga as orientações de Jesus e você vai ver poder nas suas orações. Que Deus o abençoe e até amanhã com o nosso último estudo, a oração do Pai Nosso feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.